sobre mais um tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Agora um convidado no Jornal Jovem Pan. Nosso entrevistado é o doutor em Economia e secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo e obrigado por atender a Jovem Pan. Muito boa noite. Boa noite, Tiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós estamos já ouvindo os nossos comentaristas, né, fazendo análise sobre mais um tarifaço no dia seguinte do que foi indicado ontem também, e o governo tentando socorrer o setor produtivo. E eu pergunto para o senhor o seguinte: como se discute algo nesse sentido com os Estados Unidos? Porque agora o leque vai para não só para o Brasil, mas para outros países, né? Tiago, na verdade, essa tarifa, como você bem mencionou, já era esperada, né? O Brasil estava sujeito a 2 investigações no âmbito da seção 301. O primeiro resultado, né, ele saiu lá em 15 de julho, né, foi divulgado, e o segundo resultado da segunda investigação, né, de trabalho escravo agora. É difícil a situação, né? Quer dizer, é pouco simpático, para dizer o mínimo, a gente negociar digamos, bilateralmente com um país que está visivelmente utilizando o peso da sua economia de forma claramente coercitiva, assim como fez com vários outros países, né? O governo brasileiro vem adotando uma linha que eu diria que tem 3 características principais. Primeiro, a linha de defesa, como ficou muito claro, né, no caso da primeira investigação, ali nos 6 temas que envolviam de PIX a etanol até corrupção, de mostrar para o próprio Estados Unidos, né, que os temas e as denúncias ali que estavam sendo colocadas contra o Brasil não se enquadravam, né, no âmbito da própria seção 301. Quer dizer, o Brasil querendo ensinar para os Estados Unidos como é que aplica a própria lei, né, de comércio, de investigação sobre práticas discriminatórias e desleais e etc. Eu diria que uma estratégia ruim. Uma segunda estratégia é também apelar, digamos, para as regras do sistema multilateral de comércio. E o Brasil aí tem razão, né, em vários aspectos. A questão do etanol não tem nada de ilegal, a questão dos acordos preferenciais com a Índia, com o México, também nada de ilegal segundo as regras da OMC, mas os Estados Unidos está hoje com, digamos, um mandato presidencial que simplesmente ignora, né, as regras do sistema multilateral de comércio. Então, eu entendo que tem uma terceira dimensão, né, como eu falei, quer dizer, além dessas duas que eu mencionei, tem a terceira dimensão, que é tentar negociar os acordos com os Estados Unidos de uma forma padrão, exigindo reciprocidade a cada movimento de acesso ao mercado aqui do lado brasileiro, né? Então, eu diria, essas 3 dimensões, na minha visão, muito embora a gente consiga entender, né, o desconforto, né, de se negociar sob do mundo, mas ela está fadada ao fracasso. E eu entendo que ela está fadada ao fracasso até pelos técnicos brasileiros que negociam isso, que são muito experientes. Me parece isso que é muito mais uma orientação política, de fato, de não ceder, de peitar os Estados Unidos e, com isso, comprometer, né, digamos, aquele que é o segundo destino, segundo parceiro comercial brasileiro e maior destino das nossas exportações de produtos de maior valor agregado, que é os Estados Unidos, para não falar da nossa principal fonte de investimentos externos diretos e principal parceiro também em comércio de serviços. Enfim, é uma situação muito complicada. Deixa eu pedir um minutinho da sua atenção, falando nesse momento o secretário de Indústria, Márcio Elias Sosa, justamente sobre esse novo tarifaço. A gente acompanha ao vivo no Jornal Jovem Pan. Está aqui. Ou seja, mais uma tarifação imposta ao Brasil de maneira indevida, ilegítima, descabida, também ilegal. Porque todos nós sabemos que, para substituir uma decisão da Suprema Corte norte-americana, em fevereiro último, que considerou ilegal aquela taxação imposta para o mundo inteiro, para 60 economias, o governo norte-americano lança a mão de um instrumento que é a seção 301, sobre trabalho forçado, e atribui a essas 60 economias a 86 países suposta aquisição ou apoio direto ou indireto ao comércio de bens a partir do trabalho forçado. O Brasil rechaça veementemente essa imposição de tarifas, porque o Brasil tem compromissos históricos no combate ao trabalho forçado, à prevenção, ao controle, à fiscalização, ao acolhimento das vítimas. O Brasil é subscritor de todos os instrumentos da OIT, convenções internacionais que combatem o trabalho forçado,
não abona e não apoia, e mais do que isso... O ministro da Indústria e Comércio, Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, dizendo claramente, né, Denise, o Brasil rechaça, claro, esse novo tarifácio. E agora a sua pergunta, professor Lucas Ferraz, aqui com a gente. Professor, boa noite, obrigada pela sua participação. Eu queria falar sobre exatamente essa dificuldade de qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos, porque inclusive as investigações chegaram à conclusão que eles queriam que tivesse. Trump precisava de um amparo legal para compensar ou substituir a tarifação de 10% que tinha um prazo de 150 dias. E aí se usou o trabalho forçado, inclusive o documento cita que o Brasil tem a lista suja do trabalho escravo, que é atualizada a cada 6 meses de acompanhamento pelo Brasil, mas falou que tem algumas ações, mas que não são convincentes, que não produzem resultados efetivos. A mesma argumentação, contrária a qualquer justificativa, foi apresentada para a outra lista dos 25%. O senhor acredita que o Brasil deva manter só essa tentativa de uma relação direta com os compradores lá dos Estados Unidos, essas negociações paralelas, dadas as dificuldades diplomáticas, ou valeria a pena alguma reciprocidade, alguma medida pontual, não o troco? Você me taxou em 12,5, vou te taxar em 12,5 também. Mas para algum setor específico, alguma empresa específica que seja mais sensível para os Estados Unidos? Denise, obrigado pela pergunta, boa noite. Olha, eu entendo que a retaliação nesse momento só contribuiria para uma escalada ainda maior dessa tensão, né, com os Estados Unidos, que já vem desde o início do mandato do presidente Trump, né? Nós temos hoje relações diplomáticas muito instáveis, né? E eu entendo que um dificultador muito grande, né, para a gente sair desse impasse é a resistência do governo brasileiro em ceder, em aumentar o acesso ao mercado de produtos americanos aqui no mercado brasileiro, né, aqui na economia brasileira. Quer dizer, o Brasil como todos nós sabemos, uma das economias mais fechadas do mundo. Nós temos tarifas de importação muito altas, nós temos barreiras não tarifárias muito altas, inclusive não só para o comércio de bens, mas também para um comércio de serviços, que é do interesse americano, né? Para não falar de minerais críticos e etc. Então, eu acho que está faltando um pouco de criatividade, né, do lado brasileiro em fazer ofertas que, de fato, sejam do interesse americano e sem esperar que essas ofertas encontrem, digamos, uma reciprocidade exata do lado americano. Haja vista que as tarifas, né, de importação americanas são historicamente muito mais baixas do que as tarifas brasileiras, né? Então, eu acho que a gente sofre, talvez, e aí paradoxalmente, de algo muito parecido com o que está hoje, com o que é hoje a situação nos Estados Unidos. É óbvio que há aí uma questão geopolítica, né, que está influenciando a relação, toda a questão da perda de hegemonia americana na economia global e a ascensão chinesa e a tendência, né, do presidente Trump de achar que ele vai reindustrializar os Estados Unidos por meio de tarifas de importação, né, e também a questão do aumento das suas receitas, né, haja vista também a política fiscal expansionista que ele vem implementando. Mas fato é que o Brasil não pensa muito diferente dos Estados Unidos nesse aspecto, né? O Brasil também acredita em política de substituição de importação, né, e o Brasil também vem elevando tarifas de importação com fins arrecadatórios. Vamos lembrar que, recentemente, o Brasil aumentou as tarifas de máquinas e equipamentos aqui no Brasil, que foi um pedido do Ministério da Fazenda, algo completamente inusual, não foi um pedido do setor privado, não foi um pedido das associações de classe, foi do próprio Ministério da Fazenda, claramente ali com o objetivo de aumentar a arrecadação brasileira. Então, acho que há aí um protecionismo histórico também aqui do nosso lado, não é particularmente algo desse governo, isso vem já desde muito tempo, está dificultando a negociação que foi feita nesses moldes por todos os países do mundo, né, que negociaram com o Trump e conseguiram tarifas bem menores, né? Não conseguiram, evidentemente, uma negociação simétrica, mas reduziram o dano. Eu vou dar aqui um dado último aqui para vocês. Segundo a OMC, hoje, o resto do mundo, ao exportar os seus produtos para os Estados Unidos, em média, paga uma tarifa de 10%. Essa tarifa de 12,5%, agora 10%, ela simplesmente recompõe aquela tarifa de 10% da seção 122. Então, essa média não muda muito. Mas para o Brasil, somado os 25% mais os 12,5%, a nossa média está mais de 20%, está por volta de 22%. Ela está abaixo só da China, que está com 24,5%, né? Então, o Brasil é o segundo país do mundo mais atingido pelo tarifaço americano.
e a gente vê o tema subindo no palanque, né? E uma falta de pragmatismo e uma falta de entendimento também do que está acontecendo e do como os Estados Unidos está vendo o mundo hoje, que já não é mais o mundo que vigia, pelo menos, desde 1947 até poucos anos atrás. Era o mundo das regras, era o mundo estável, era o mundo da OMC. Esse mundo, infelizmente, ficou para trás. Lucas Ferraz, ex-secretário de Comércio Exterior, professor, doutor em economia, e só destacando aqui, o ministro Márcio Elias Souza falou quatro palavras sobre o tarifaço. Tarifaço indevido, ilegítimo, descabido e ilegal. Professor, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, volto sempre. Obrigado, Thiago. Um abraço.